A conexão, como nós estamos falando aqui no tema, né, esse tema sugerido por mim, inspirado, nós estamos querendo dizer principalmente a conexão entre pessoas, entre pessoas. Igual nós todos aqui, estamos todos conectados via internet, e além da internet, nós temos algum outro meio dentro das duas pontas, né, entre você e eu, ou você e cada um de nós aqui, existe um meio que serve para transitar essa conexão. Então, esse meio que está permeando esse ambiente aqui para que nós estejamos conectados é uma essência de uma busca, de um aprofundamento, uma essência de uma necessidade, de um sentimento, né, de uma emoção, de um mesmo pensamento, né, que nós poderíamos aqui, vamos dizer, todos que estão ao vivo e aqueles que estão assistindo a gravação, também se eu perguntasse para você qual palavra que seria o símbolo desse veículo que permeia esse canal de comunicação entre nós, o que tem em comum entre nós para estarmos todos aqui, certamente iriam dizer autoconhecimento, amor, espiritualidade, né, emoção, descobertas, tem várias coisas em relação a isso. Entretanto, como eu estava refletindo sobre isso também, existe um outro fator predominantemente relevante, que é um lado estar disponível para uma conexão e o outro deve estar receptivo para a conexão. Então, essas duas forças, que têm a ver com a força centrífuga e a força centrípeta, são forças que estão nesse processo de conexão. Então, acontece em mão dupla também, né? Então, ao mesmo tempo que você está disponível para o outro, você também está receptivo para o outro, né? Para receber o que o outro tem para dar, ok? Quando nós falamos isso, essa receptividade ou essa disponibilidade, também não quer dizer que essa comunicação precisa ser necessariamente verbal, né? Através da fala, né? Não estamos nem falando da parte de informática, de eletrônicos, de tecnologia, né? Que nós estamos usando aqui uma ferramenta tecnológica para nos conectar, né? Porque se você for ver, eu já tive essa curiosidade de colocar no mapa um alfinetinho de todo mundo que participa da Roda Luz aí, ou que já participou, fica uma coisa, um desenho bastante interessante. Então, imagina cada um na sua casa, cada um no seu lugar, e estamos conectados através de uma ferramenta, né? Mas, como disse, existe um veículo que tem algo em comum que nos traz aqui, mas existe, então, essa outra lei, né, da receptividade e da disponibilidade. Então, como isso funciona? Para você poder ter essa receptividade, por exemplo, para você estar receptivo, você tem que ter uma atenção, você tem que ter uma disposição, você precisa ter uma entrega, você precisa ter uma abertura para estar receptivo, né? Então, hoje em dia, como a informação ela é muito abundante, né? Temos aí inteligência artificial também, que é uma ferramenta tecnológica que veio nos ajudar muito, né? Bastante mesmo, a nossa vida. Muitas coisas que a gente torra o cérebro, a IA já está nos ajudando, então a gente pode se dedicar, sobrar mais tempo para dedicar com outras coisas também, bastante importante, né? Então, toda essa essa receptividade, então, precisa ter essa abertura. Agora, essa abertura, ela necessita, então, de uma confiança, porque essa avalanche de informações que tem, hoje, poderiam estar perguntando, mas será que é o Saulo mesmo que está falando ou é uma IA, né? Ou será que o Saulo produziu alguma coisa e pôs um hack e ninguém viu, né?
De repente, pode ser. Eu já fiz alguns testes para ver, né? Porque a gente é bastante curioso também. E não fica perfeito, não, né? A gente vê logo que é artificial. Mas, enfim, mas isso está se aprimorando muito, né? Quando você não conhece muito a pessoa, você nem está percebendo que é IA muitas vezes, né? Principalmente quem não está muito ligado com isso. Mas, enfim, então essa confiança para existir, o que será que é necessário para você ter confiança numa pessoa? Seria quando você já viu essa pessoa atuar e de alguma forma e você já viu como ela funciona, já viu que ela não te agrediu, né? Já viu que ela não fez mal para você, então por isso que você confia, né? E até que ponto que você pode confiar numa pessoa? Até que ponto que você pode escanear uma pessoa, procurar no Google o nome dela e ver nas redes sociais o que aparece, ela está no Jurisprudência lá, naquele site de processos, né? Quantas gente vai procurar alguém, você vai ver, está lá, tem processo, ai meu Deus do céu. Vai ver, ele não é réu, não é réu, aliás, ele não está sendo julgado, né? Ele não é culpado de nada. Às vezes ele está processando alguém e a gente pensa que a pessoa que é culpada, enfim. Então, tudo isso, né, essa medida que a gente deve ter de confiança, essa medida, essa graduação que a gente tem para poder ter confiança e conectar com outra pessoa, a gente fica pensando que depende da outra pessoa, né? Então, vamos supor, para vocês confiarem em mim, vocês estão pensando, bom, porque o Saulo ou o Aikun eu já conheço ele, tá? Já tive uma experiência com ele, já me conectei com ele antes, tudo, então eu acho interessante algumas coisas que faz sentido que ele fala, então por isso eu estou aqui, né? Mas no fundo, essa confiança, ela se dá, na verdade, é algo interno seu, não tem nada a ver com a outra pessoa. Ai, mas peraí, não estou entendendo. Então, se tem que ter disponibilidade, receptividade, tem a ver com duas pessoas. Agora você vem dizer, Saulo, que só depende de mim? Como assim? Né? Ou estou dizendo só depende de você? É porque nós funcionamos de uma maneira que ela não é só essa aparência que nós temos aqui. O nosso modus operandi, né, não é só nesse plano que a gente conhece aqui, né? Então, por exemplo, se eu for dizer quem é que está se conectando aqui, vocês vão falar, é o Saulo, tudo bem. Mas quem é o Saulo e quem é você, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, nós vamos um pouquinho além, né? Para você ter realmente uma conexão é necessário que você, uma conexão, vamos dizer assim, verdadeira, uma conexão pura, uma conexão. Vamos ver aí qualquer objetivo que enobreça essa conexão, nós temos que ter antes uma conexão de quem realmente você é. Porque, por exemplo, se você toma um ônibus e vai pagar lá para o cobrador, se é que tem ainda cobrador nos ônibus, no meu tempo tinha. Você vai pagar dar o dinheiro para o cobrador, você fala bom dia, ele bom dia, você dá o dinheiro, você fez uma conexão ali. Mas você não sabe absolutamente nada da pessoa. Você fez uma conexão muito rasa ali, não é verdade? Então, para você ter uma conexão mais profunda com o cobrador de ônibus, você, em primeiro lugar, precisa estar você conectado consigo mesmo ou consigo mesma. Você precisa estar atento naquilo que está acontecendo. E quando você olha para o cobrador, você vai ver que tem um ser humano ali. Então, quando você tem essa conexão superficial é uma coisa. Agora, quando você está dentro da sua consciência, da sua natureza, de quem realmente você é, e você olha para uma outra pessoa, seja ela qual for, você vai ter uma profundidade de conexão.
Então, essa pessoa pode ser que na mente consciente dela, ela não tem nada para se conectar com você naquele momento. Nada, ela nunca te viu na vida, para que eu vou me conectar com essa pessoa? Mas internamente, em relação ao ser que realmente ela é, nós não sabemos o porquê que de repente eu estou na frente desse cobrador e de repente eu olho nos olhos dele e percebo ali uma conexão. Pode ser que ele não está dando conta de nada, mas você pode se conectar com ele. Ou seja, quem ele é em essência se conectou com você. Alguma coisa entrou em ressonância, a frequência dos dois vibraram igual, né? Entrou na sintonia, ok? Então, aquilo que eu falei que permeia entre duas pessoas para dar uma conexão, que eu falei que a gente podia dar vários nomes, nada mais é do que uma vibração que pode ser denominada de várias formas do que realmente é, ok? Então, veja, essa conexão, quando ela é mais profunda, né, essa conexão, quando ela consegue ultrapassar aquela experiência superficial que a gente tem, é onde fenômenos acontecem, sincronicidades acontecem. Eu tenho inúmeros casos que eu poderia estar contando aqui para vocês, eu com você, né, vamos dizer assim, se você for tentar lembrar quando que você se conectou comigo, tem muitos aqui, uma boa parte daqui que foi histórias interessantes, assim, inusitadas, né? Eu poderia citar a Ana Cristina, né, evangelista, que aconteceu um acidente aí que o meu telefone tocou de madrugada e eu fui ver, era uma ligação dela, ou eu toquei para ela, não lembro, alguma coisa assim, ou o meu celular ou dela tocou um para o outro. E aí a gente começou a partir dali conversar, foi um negócio muito doido, assim. Houve uma conexão que tão pouco eu como ela estávamos nem disponível nem receptivo. Não tinha nada na hora, assim. Tocou o telefone, pá, não sei o quê. Aí nessa hora é que o fato de ter uma coincidência, o fato de ter algo inusitado, fez com que a gente entrasse na mesma sintonia e foi aí que desenvolveu uma conversa, ou seja, eu me coloquei disponível, ela também se colocou disponível e receptiva, e aí o que ela teve para dizer também eu estava receptivo, e ali surgiu uma conexão e uma conversa. Então, se a gente buscar, então, cada um aqui teve alguma coisa que parece que é coincidência. Aonde eu quero chegar? Que essa conexão, em verdade, nós nem precisaríamos ter. Ou seja, nós nem precisaríamos buscar externamente, ou materialmente, ou tecnologicamente. Não haveria necessidade se nós todos estivéssemos com o nosso aparelho aqui, né, com o nosso corpo, nossa mente, nosso ser materializado aqui nesse plano, numa sintonia universal. Numa sintonia universal, imagina que você tem ali as frequências de rádio, né, da estação de rádio para você ouvir música, né? E vamos supor que tivesse uma frequência que você vai poder ouvir todos os rádios ao mesmo tempo, como se fosse algo assim, sabe? Então, isso você só alcança quando você está mergulhado dentro desse próprio ser, que é você mesmo. Então, quando você está assim, é que você pode ter uma conexão universal, você está totalmente antenado, e aí você vai se dar conta, com conhecimento, você vai se dar conta que todos nós estamos interligados e conectados por natureza. Então, quando a gente fala assim, eu preciso me conectar com você, claro, compreendo que é uma coisa nesse plano, tudo, mas onde eu estou querendo chegar é algo bem mais profundo. Que se a vida que está fazendo eu funcionar é a mesma vida que faz você funcionar,
Alguém pode dizer assim, não, mas espera aí, Saulo, tem alguma coisa aí que não está batendo. Por quê? Porque eu tenho um espírito, uma essência, uma alma, e você tem outro espírito, outra essência, outra alma. Tá bom. E quem gerou essa alma? Quem gerou esse espírito? Ah, vamos subir as camadas, vamos chegar na mônada. Ok, tudo bem, eu tenho uma mônada, você tem outra mônada. Beleza. Tá, quem gerou essa mônada? Ou seja, se você for realmente aprofundar em você mesmo, você vai ver que você nada mais é do que a mesma natureza do que eu sou. Ou seja, todos nós temos a mesma natureza original manifestada de diversas formas aqui entre nós. Então, a grosso modo, parece que teve todas essas coincidências. Claro, a gente precisou ter experiências para estarmos aqui agora e você ouvir isso que eu estou dizendo para você. Entretanto, existe outra força maior que veio antes de mim, que veio antes de você, que veio antes dessa mente, que veio antes desse corpo. Você também, mesma coisa, que já se conectou antes, ok? Então, para isso, nós temos que ter essa profundidade de conexão consigo próprio, consigo mesmo, né? Como eu estava dizendo. Então, como faz isso? Então, aí que vem as técnicas. Nós não precisamos necessariamente hoje, nesse encontro, nós adentrarmos nas técnicas, mas nós podemos sim citar algumas. Então, quando você tem a observação e atenção de instante em instante, trazendo essa consciência para o aqui e agora, né? Ao mesmo tempo, igual a sua respiração, que você inspira, você traz informações. Quando você expira, você varre as informações, ou você envia informações, como se fosse assim. Você está observando o que está acontecendo fora e depois eu observo o que está acontecendo dentro. Na verdade, é uma coisa meio simultânea, mas separamos assim para ficar mais fácil, ok? Outra coisa é você silenciar a mente, você encontrar um estado meditativo, onde através da respiração você acalma o seu corpo, sua mente, e aí você se conecta com o que está além de você. Você vai sair desse consciente mental aqui e você aos poucos vai acessando outros planos da consciência, que está no seu inconsciente ou no seu subconsciente. Aí vai aflorando isso, ok? Então, quando você também necessita, nessa experiência encarnado aqui com corpo físico e mente, quando você necessita completar a sua experiência, aquilo que você está vivendo, seja trabalho profissional, seja uma busca interior, um auxílio que você precisa para você vencer algo que está fazendo mal para você e assim por diante. Então, nós necessitamos fazer uma chamada, né? Então, assim como nesse encontro aqui eu pus um link, não funcionou para um, funcionou para outro, eu tive que espalhar link aí para todo mundo, gerar outro link, enfim, é a mesma coisa. Então, quando vocês clicaram, apareceu aqui para mim, pedindo permissão para entrar. Aí eu tenho que dar uma permissão para vocês entrarem. Olha, a própria tecnologia, não é que nós copiamos a tecnologia copiou isso de como nós funcionamos. Então, para você poder se conectar, né, nesse plano que a gente está, e numa quarta dimensão, sem ter que ir para a quinta, sexta, sétima, etc., você precisa ter uma confiança, igual eu falei antes, você precisa ter essa disponibilidade, estar disponível, e para ter essa confiança, você precisa ter segurança. E para segurança, você também precisa ter certas ferramentas para ter segurança. Então, o que, que eu quero dizer? Nós podemos, por exemplo, eu estou precisando de ajuda, né? Ou você está precisando de algum auxílio, está muito deprimido, ou tem algumas coisas que não deram certo, você está difícil você digerir isso, ou você vai passar por um desafio muito grande, você está com muita ansiedade, está com alguma enfermidade,
ou você não consegue ter esperança num futuro melhor para você, você está meio desesperançoso, ou você já tentou várias coisas, não conseguiu, ou seja, as coisas estão um pouco desajustadas. Puxa, mas eu preciso me ajustar nessa situação aqui. Você pode pedir um auxílio. Você se conecta, usa da conexão para você poder se conectar com a resposta, com a ajuda que está do outro lado. Só que nesse momento, a gente está acostumado a fazer um canal direto para Deus, né? Ou para alguma entidade, Jesus Cristo, ou algum santo, ou algum guia, um mentor, um mestre. Está tudo perfeito. Acontece que quando você pede assim, Nosso Senhor Jesus o Cristo, estou aqui diante de ti com essa receptividade, estou receptivo para receber todo o seu auxílio, sua força, sua sabedoria no meu coração, na minha mente, para que eu consiga dar esse passo importante na minha vida que eu estou querendo dar agora. Então, quando você faz esse pedido e se coloca na sua fé, na sua disposição, né? Você tem essa disponibilidade de se entregar e confiar. Como que Jesus vai falar com você? Aí que tá. Se você está falando com Nossa Senhora, com a Mãe Divina, com a Mãe Natureza, como ela vai se expressar com você? Uma pergunta. Então veja, quando você precisa se conectar, que você precisa um auxílio, uma ajuda, alguma coisa, você precisa confiar que este que está no outro plano, quarta, quinta, sexta, assim por diante, não importa onde, que você quer uma ajuda divina, é necessário que você confie que ele vai te enviar alguém de corpo, vai enviar alguém que vai falar, que vai olhar para você, que vai abraçar você, vai se comunicar com você. Vê se faz sentido isso. É igual aquela história, quem já me conhece mais tempo já ouviu essa história muitas vezes. Mas eu gosto muito de falar, de contar essa história, que é aquela quando tinha um. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, está meio alto para mim. Sabe aquela história quando você. Não, tem um pastor ou um padre, né, que está na igreja, um padre. Ele está lá na igreja, fazendo o culto dele, a missa e tal. Aí, de repente, dá uma tempestade, começa a chover, e os fiéis começam a sair fora da igreja. Não, vai chover, vai inundar tudo aqui, deu um alerta, e começa todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Ele, não, gente, vem aqui, tenham fé, tenham fé. Enfim, resumindo a situação. A água vai enchendo, enchendo, esse padre vai subindo nos móveis, ó oh, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. De repente está ele na torre da igreja, abraçado na cruz, pedindo um auxílio. Aí o que acontece? Vou acabar mutando isso aqui que não está bom, essa música no meu ouvido aqui. Mas aí o que acontece? De repente chega um helicóptero e joga uma escadinha para ele. E ele fala: Não, não, Deus vai me salvar. E outro joga uma boia, nada. O outro vem com um barquinho. Ou seja, tem várias pessoas que oferecem ajuda de alguma forma e ele esperando Deus, ajuda de Deus. Aí o que acontece? Naturalmente, ele desencarnou, morreu. Né? Aí diz, né, diz a lenda, o ensinamento aqui, a história, que São Pedro, né, que fica lá na porta do céu, recebeu ele. Ah, padre, vem aqui, seja bem-vindo, né, tudo. Peraí, não estou muito bem não, mas o que aconteceu? Poxa, eu entreguei minha vida inteira para Deus, tudo, e de repente, quando eu mais precisei dele, ele não me salvou, estou morto, né, desencarnei, como é que pode isso? Ele falou assim, ó, tá constando aqui que foi mandado não sei quantos helicópteros para te salvar, barquinho, boia, escadinha, gente nadando, foi todo mundo queria te salvar, você não quis ajuda, né? Então, por que eu estou dizendo isso? É necessário que você não se engane,
com as conexões que a vida te proporciona. Então, mesmo que você tenha que ter a segurança com você, né? Você tem que estar seguro, se protegendo, né? Ou seja, se alguém fosse aproveitar do padre naquela hora de barco para roubar o padre, alguma coisa assim, ele tem que se proteger, tudo bem. Ou seja, quando você vai se conectar, principalmente se você espera coisas sobrenaturais, você precisa se proteger. Você precisa saber com que tipo de força você está lidando. Isso já é um assunto para apometria, para assuntos de mediunidade, de conexões mediúnicas e assim por diante. Não vamos assim aprofundar nesse aspecto, tá? Mas quando você está na sua vida, você está disponível a se conectar, se você está disponível a se conectar com você, no sentido original de quem é você de fato, com a sua natureza, se encontrar livre dessa individualidade, desse ego que se manifesta aqui, que é necessário, não é descartável. O ego, eu digo, a individualidade que a gente precisa para se manifestar aqui, entende? Se você se conectar, esse indivíduo, esse ego, essa mente, esse corpo, se conectar com a sua própria natureza, com a sua essência, e entendimento, essa mente ter a clareza de quem é você, não é isso, é muito mais do que isso. Você consegue, assim, enxergar um cobrador de ônibus, um pedinte, seja lá quem for, como um irmão. Você consegue perceber que é uma manifestação divina, de vida, igual você, é o outro. Quando você tem essa natureza de ter esse entendimento e essa abertura de conexão, aí você consegue se conectar com seus pedidos em oração, com seus agradecimentos que você necessita fazer. Você consegue atrair para você pessoas que vão auxiliar você no seu caminho, seja na área profissional, seja na área da família, na área médica, todo tipo de assistência que você necessita, emocional, psicológica, né? Esse tipo de auxílio você pode ter de formas inusitadas, né? Quem diria que às vezes alguém numa casa simples, numa casa pobre, que você não dá a mínima, ali pode ter uma joia, pode ter uma alma boa de uma pessoa que vai estender a mão para você, vai fazer algo de útil para você, vai dar uma palavra na hora certa, que muitas vezes nem ela mesma sabe o que ela está dizendo, mas ela está sendo inspirada. Ou seja, nós somos apenas veículos para estar transmitindo aqui. Se eu falar para você, por exemplo, que quando eu tive essa inspiração, aconteceu realmente um fato para que eu tivesse essa inspiração. Um fato que eu posso atribuir esse tema a este fato. Só que eu tenho plena consciência que não foi o fato foi um veículo. Eu tenho plena consciência que quem falou isso tem a ver com algo muito superior do que eu, certamente, não sou eu, entende? Então, e outra coisa, quando eu estava já para começar aqui a transmitir, a falar, tudo, não tenho a mínima ideia o que eu ia falar. Sabe o que é a mínima ideia? Sabe, não sei o que eu vou falar. Ou seja, se eu tenho uma conexão dentro do que eu sei muito bem que está acontecendo aqui, e eu me neutralizo como indivíduo, me coloco disponível, é que há aí uma conexão, aí que conecta. E você vai falar assim: nossa, mas Saulo ou Aicun, o que você está falando? Isso está servindo para mim. Parece que você, não sei, parece que você está ouvindo o que eu estou falando. Eu ouço isso muito, né? As pessoas sempre falam isso, né? Não comigo, com a Igéia também, com a Meire também, né? Fala assim: nossa, sua palestra de hoje foi muito maravilhosa, porque você parece que estava falando para mim. E você, eu tenho certeza que você certamente já teve a experiência de algo que você aportou para o universo, para uma outra pessoa, seja diretamente para uma pessoa, ou seja, de forma pública, né, de modo geral, através de um vídeo, através de um livro, através de uma
de uma palestra que você deu, ou de uma conversa entre amigos, ou mesmo que se você falou para uma pessoa e essa pessoa passou de boca em boca para muitas outras que você nem se dá conta, né? Então, certamente você já teve alguma experiência de que alguém falou assim: nossa, aquilo que você falou me serviu, aquilo que você falou serviu. Aí que tem um problema, não é problema, é um desafio para manter a conexão. Quando você tem uma conexão espiritual, vamos dizer, na área dos fenômenos, né? Que quando você tem essas sincronicidades, ou essas intuições, ou inspirações, né? Você deve, com humildade, ter essa profundidade de saber que o mérito, que essa comunicação, essa conexão não é mérito seu em absoluto. Relativamente, pode-se dizer que sim, mas em absoluto não. Justamente por tudo isso que eu tenho explicado agora para vocês, em outras palestras também, onde eu tenho explicado quem é a sua real natureza. Se você se denomina autor ou autora de seja lá o que for que você está portando e se vangloria, aí pode ser que a conexão vai ficar um pouquinho deturpada, entende? Então é necessário ter essa humildade, ao mesmo tempo você pode sim ficar feliz, ficar contente. Então vamos dizer, quando eu falo alguma coisa, alguém fala assim: nossa, mas você falou tudo que eu precisava ouvir, é óbvio que eu vou ficar contente, por que que não iria ficar contente? Então, mesmo que eu saiba que não é mérito meu, no sentido de que não o que sai para a pessoa não surgiu aqui, entende? Isso que eu quero que vocês entendam. Mesmo que eu tenha aprendido de um professor, de um mestre, li num livro, tive uma experiência, seja lá de onde veio isso, não, nunca surgiu de mim, desse corpo aqui, ok? É a mesma coisa um carro, você vê um carro funcionando, você não fala assim: ah, esse carro tem uma vida ali, uma personalidade que vive. Você, nossa, que carrão maravilhoso, aqui ele tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Você está dando maior valor para o carro, tudo. Só que o que acontece se você não põe combustível, se não tem eletricidade? Ele morre. E até um carro, que você fala: o carro não tem espírito, tudo bem, mas tem a eletricidade que vai funcionar, tem a combustão que vai funcionar, ou se for um carro elétrico, ou a combustão, não importa. E essa combustão é feita do quê? Como que é a reação química? Alguém criou, um engenheiro criou a reação química ali, o ambiente para o pistão funcionar e fazer rodar, etc. Mas, e o fogo dessa combustão? Foi você, engenheiro, que criou? Ou você obteve através de elementos da natureza? Como que você faz algo pegar fogo? Ah, eu acendi um fósforo. Tá, como que o fósforo pega fogo? Quem é o fogo? Entende? Quando você vai buscar a origem, você vê que nós não somos autores por natureza, tá? Isso não é para você ficar desanimado, achar, poxa, mas eu estava achando que agora que eu estou começando a ter um pouquinho mais de autoestima, mais de autoconfiança, agora que eu estou me firmando na vida, estou com um pouco mais de estabilidade, seja na área emocional, na área financeira ou qualquer outra área de relacionamento, e agora você vem falar que, você não tem, que eu não tenho valor, tudo. Gente, vamos separar para juntar. Então, existe esse plano existencial aqui, que está coligado a vários outros planos, mas eu estou sendo profundo no sentido do que eu estou querendo dizer. É uma conexão, é uma percepção prática de conexão neste plano de algo que já é conectado, não precisa conectar, entende? É a mesma coisa. Tem um sangue que corre nas minhas veias, que está o sangue, vamos dizer que ele é um, né? Ele está em várias partes do meu corpo. Então eu não preciso tirar sangue da minha mão e pôr na outra mão. Ele está permeando meu corpo inteiro. Tudo bem que está circulando, ele está sendo renovado a todo instante através da digestão, através dos nutrientes, através do oxigênio, tudo bem. Mas como um exemplo nessa analogia,
Esse sangue permeia tudo. Então, o mesmo sangue que permeia uma mão é a mesma outra. Uma mão fala, oh, como vai? Tudo bem? Uma cumprimenta a outra, mas é o mesmo sangue, o mesmo ser. Entende? Você não vê um olho disputando com o outro, um é melhor, outro é pior. Se o dedo do pé é melhor do que essa testa, do que o nariz, não tem essa. Cada um tem um papel, entende? Então, assim nós somos. Entende? E claro, quando você tem um problema circulatório, por exemplo, você está com a mão formigando, você tem um problema de circulação, tem os desequilíbrios, que você precisa melhorar a conexão, né, tomar remédios, fazer um tratamento, melhorar energeticamente, para que haja uma conexão e você possa realmente deixar aquilo funcionando melhor, né? Porque nós estamos num plano aqui. Então, perceberam as diferenças de níveis? Então, recapitulando para ver se surge mais alguma coisa. Nós temos, para haver uma conexão entre duas pessoas, um precisa estar receptivo e o outro disponível. Ao mesmo tempo, esse fica receptivo também e o outro fica disponível, né? Funciona nas duas mãos. Existe um meio, existe algo em comum que conecta isso. Que nós falamos pode ser algumas coisas emocionais, de amor, de sentimento, de buscas, de perguntas, questionamentos, né? Que permeia essa conexão entre esses dois elementos, essas duas pessoas. E existem as profundidades de conexão também. Como eu dei o exemplo do cobrador, você pode simplesmente pagar tal, bom dia, boa tarde, fez uma conexão rasa, ou você pode, se está bem receptivo, você pode olhar nos olhos dele, sentar numa cadeira do lado e perguntar: e aí, como é que tá? Pegou cedo hoje o serviço? É, peguei cedo. Pior que eu tive que deixar minha mulher doente em casa. Pronto, ele já deu uma abertura. Você já vai falar para ele: é, mas com certeza, né, tal, se você teve que vir aqui, tem alguém cuidando dela? Não, não tem, não, mas com certeza você sabe que existem outras forças que pode estar ajudando a sua esposa. É, enfim, chutei aqui alguma coisa que veio. Mas muitas vezes você pode se deparar com isso. Uma vez eu tava indo para uma outra cidade, não ia de carro, sei lá por quê, fui de ônibus, né, de viagem, estava lá na rodoviária, esperando para subir no ônibus, tinha uma fila, né? E aí veio um rapaz do outro lado, assim, longe, uns 40 metros, com uma bengalinha. Quando eu percebi, ele era cego, né? Óculos escuro, bengalinha. Aí eu de longe eu percebi assim, falei, nossa, o cara tá bem na minha direção aqui, mas não deu outra. Pá! Tacou no bengalinha no meu pé, falou assim, meu amigo, eu estou na fila de ônibus para cidade tal. Eu falei, está exatamente na fila. Você pode me levar para o primeiro lugar da fila, que eu tenho preferências, eu sou deficiente visual, eu tenho preferência para entrar primeiro e tal. Tudo bem, vamos lá. Levei ele lá, ele falou assim, aí ele falou alto assim, pessoal, alguém da fila tem alguma objeção desse senhor aqui ficar comigo aqui no primeiro lugar da fila, porque ele me trouxe aqui? Nossa Senhora. Falei, não, não, precisa. Todo mundo, não, pode ficar aí, na boa, tal. Enfim, ali nasceu uma amizade. A pessoa estava para se suicidar, ele estava todo alegre, feliz, mas ele não era cego de nascença, foi por causa como é que chama aquela doença? Diabético, né? Tá? Ele tem diabetes, tinha, né? Na época, e aí ele não se cuidava e ficou cego, né? E aí tá, separou da esposa, uma história triste, tudo. Ele estava assim a ponto já de dar um tiro, né? Sabe? Tirar a vida. Ele estava muito ruim, muito. Aí eu tive vários encontros com ele depois, ajudei ele em várias coisas, enfim. E hoje eu não sei mais, tem alguns anos, mas enfim, ele passou pela minha vida e eu servi de veículo para poder resolver algumas questões da vida dele. Mas percebe a conexão? Mas é como eu estava, eu podia estar fechado dentro de mim. Então, se você tem um nível de profundidade, você está aberto, todos nós estamos abertos. Não estou falando necessariamente de telepatia, de mediunidade. Não. Mediunidade todos nós temos, telepatia todos nós temos. Nós podemos ter essas conexões de várias formas, tá? Mas se você tem realmente uma consciência e esses elementos receptivo, disponível, a própria espiritualidade, a própria vida, a própria dinâmica da vida
vai colocando para você aquilo que é necessário, mas não cai do céu assim de graça. Tem muitas coisas que você precisa evoluir como indivíduo aqui para que você possa dar um passo adiante. Então você precisa pedir, você pode agradecer, você deve compreender que existe o tempo de conexão daquilo que você necessita se conectar e assim por diante, tá? Existe até algo que eu fiquei sabendo, existe um vídeo que eu assisti ontem de um senhor que ele faz um tratamento de psicoterapia reencarnacionista, não sei se alguém viu. Então ele falou também que as crianças que são autistas, né, ou pessoas que são autistas, tiveram muitos traumas em outras vidas, então eles têm medo de se expressar aqui no mundo, eles se fecham totalmente, por isso que o autista geralmente tem dificuldade de comunicação, tal, tal, tal. Então não há conexão com o autista. Aí ele deu uma dica importante para quem é autista, estou passando para frente aqui, que ele falou que você tinha um caso de uma mãe que não conseguia falar com o filho autista, tudo, e ele falou, conversa mentalmente, porque os autistas eles são muitas vezes seres muito elevados até, ou têm um determinado nível, mas sofreram traumas que eles não conseguem se comunicar. Enfim, aí ela começou mentalmente, né? Ô minha filha, era uma filha, ô minha filha, estou aqui com você, eu sem falar, né? Mentalmente, conversando com ela. Aí ela ouviu a filha falar nessa conexão. Até que enfim alguém falou comigo. Pensa, até que enfim alguém falou comigo. Então veja, então quando você tem uma experiência com alguém que não é possível comunicar, que tem um problema mental, seja mal de Alzheimer, amnésia ou algum tipo de deficiência mental, ou se você tem entes queridos que já se foram, desencarnaram, né? Ou você tem seus mentores, seus guias, quem você acredita, que seja Jesus Cristo, os mestres, tudo isso através de um pensamento ligado a um sentimento, através de uma consciência, você pode fazer conexões. Então, se você está, por exemplo, agora separado do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, de uma mãe, do meu pai, ou de um filho que está longe, qualquer coisa assim, tudo bem, tem um WhatsApp que você manda isso, aquilo, mas se desse um pane, um blackout aí e acabasse os meios eletrônicos? Fica quietinho, se recolhe, fecha os olhos, respira e se conecta. Simples assim. Fulano de tal faz a conexão. E na espiritualidade, como na apometria ou no benzimento, tem alguns códigos. Lembra que eu falei da estação? Então, no benzimento, por exemplo, a pessoa me dá o nome completo e data de nascimento. Aí eu faço o benzimento. É necessário essa identidade para criar uma sintonia exata da espiritualidade, fazer o que tem que ser feito. Entende? Então, existe também na apometria determinados comandos que você faz na apometria também, que você abre corpos, abre campos, para poder adentrar, para haver uma comunicação maior, né? Dentro dos centros espirituais que fazem comunicação com espíritos, com entidades também, para que o médium receba um espírito, uma entidade, existe também um processo interno do estado dele para estar receptivo também, e assim por diante, tá bom? Então é isso. Nós temos uma infinidade de possibilidades de conexão, né? Nós podemos expandir também não só para essa parte espiritual, mas também a comunicação com a própria natureza, né? Como nós vimos também uns vídeos aí de um músico que toca violão no zoológico, ele entra dentro do espaço dos animais, ou bem próximo, né? Então ele lá tocando, um rinoceronte se aproxima e não faz nada de mal para ele, se conecta, ele se conectou através da música, né? Você pode se comunicar ou se conectar com as pessoas através de qualquer dom que você tem. Pode ser através da arte, pode ser através da escrita,
pode ser através de um sentimento, de uma abertura, de um amor à humanidade, né? Então, você se conecta com os animais, você se conecta com a espiritualidade, você se conecta com a natureza, com as árvores, com os rios, o mar, o céu, os astros e assim por diante. Ok? Então, é muito importante, essencialmente dizendo, que você se coloque na sua própria natureza para que o corpo, essa individualidade que está querendo se comunicar, na verdade, ela passa a não ser de um elemento de ponta a uma outra ponta, que na verdade ela está servindo de veículo. Ela passa a ser aquilo que está no meio, para que algo maior, ou não importa o tamanho, né? Estou querendo dizer maior no sentido de origem, né? Que veio antes de você, que está no outro plano, e algo que pode, através de você, cumprir algo que precisa na outra extremidade. Então você passa a ser apenas um veículo. Então essa conexão, você pode ser um conector, né? Dentro dessas duas leis, que na verdade no fundo é uma só, de receptividade e disponibilidade. Você pode ser um conector, mas não pensa que você está no começo ou no fim, porque no fundo você é o meio, você é o conector, você é aquele que conecta duas coisas. Então esteja conectado com quem você realmente é, esse veículo, para você poder servir a humanidade, ajudar ao próximo, amar desinteressadamente. Gratidão, era só o que eu tinha para dizer nesse momento. Boa noite, muito obrigado.